o promotor Ederson Vieira rodando um dos vídeos, um dos áudios em que Bernardo pede socorro. Esses vídeos foram gravados pelo próprio Leandro Boldrini e pela Graciele. Eventualmente, ali no momento da adrenalina, da acusação, o promotor acaba se afastando do microfone, por isso não é possível ouvir o que ele diz. Mas é isso que ele está mostrando. E sobre esses vídeos, a defesa obviamente se manifestou, disse que Leandro gravou esses vídeos para mostrar para um psiquiatra que o Bernardo, aliás, tinha problemas, era revoltado, era descontrolado. E isso, é claro, que também foi questionado por testemunhas e pelo Ministério Público, de que um pai, ao invés de provocar o filho fazendo vídeos, deveria ajudá-lo, né? E aí, nesse momento, é isso que a promotoria mostra, mais um vídeo que escancara uma tortura psicológica que o Bernardo vivia dentro de casa. Tem ainda mais cerca de uns 15 minutos da réplica do Ministério Público. Logo depois vai ter um intervalo de almoço que vai ser rápido. O objetivo é que termine esse julgamento ainda hoje. Bom, como já deu para notar, o Ministério Público está apostando nesses últimos momentos de fala em mostrar bastante áudios, bastante vídeos. Mais cedo, eles mostraram uma conversa entre a Edelvânia e a Graciele logo depois que o Bernardo morreu. Nessa conversa, elas fingem que estão preocupadas entre aspas, porque nem conseguir fingir exatamente a preocupação elas conseguem muito bem, mas elas forjam essa preocupação, forjam que estão falando do desaparecimento do menino. Vamos ouvir. E aí, fomos para Portela, catamos, nada. Aí voltamos a estar caseiro, né? Deixa os povos procurar, não vão se machucar. Sim, não, mas a gente tá junto nas buscas assim, né? Tá indo na delegacia acompanhar tudo lá, eles dizem o quê? Dessas alturas, filha? E eles estão investigando, assim, eles estão conversando com o pessoal da escola. Só um pouquinho, eles. Vamos achar outro caminho para voltar. Viu? Me liga daqui a pouco. Essa é a moça constrangida, senhores jurados. A moça que foi ameaçada para ajudar no homicídio culposo da Graciele. Deixa que eles procurem, né? É o que ela dizia pro Leandro. Deixa eles procurarem. Vamos dormir nós. Esse vídeo, esse áudio, aliás, a promotoria apresentou para tentar desconstruir a defesa da Edelvânia. Por quê? Ontem a Edelvânia disse que o Bernardo acabou morrendo de forma acidental, corroborando com o que a Graciele disse, mas falou que disse para a Graciele que queria levar para o hospital e que a Graciele falou assim: se tu não me ajudar a enterrar esse corpo, a gente vai para a polícia e tu vai ser culpada de tudo, porque eu tenho dinheiro e tu é pobre, tu não vai ter dinheiro para te defender, e teria até ameaçado a mãe da Edelvânia. A Edelvânia alegou isso ontem durante o seu interrogatório. E aí hoje o promotor mostrou isso aí para mostrar assim: olha como ela estava sendo coagida, olha como ela estava tensa olha como ela estava não estava concordando com o que a Graciele estava fazendo, mostrando esse áudio para mostrar que, na verdade, a Edelvânia parecia estar concordando bastante com a Graciele. Inclusive, o promotor disse o seguinte: mas se ela estava revoltada, por favor, uma mulher de 1,80 m, se referindo a Edelvânia, poderia muito bem ter encarado a Graciele e ter dito: não, você não vai matar um menino e não vai ter a minha ajuda para esconder, eu vou. E denunciar, e o promotor inclusive disse que a Edelvânia poderia ter partido para cima da Graciele, porque a Graciele realmente ela é bem pequenininha, bem magrinha, e a Edelvânia é bem maior, 1,80 m, o promotor disse que ela tem. Então o promotor ironizou, digamos assim, o fato de que a Edelvânia disse que foi ameaçada, se sentiu coagida pela Graciele. E agora segue a fala então da promotoria, mais cerca de uns 15, 10 minutos, 35 minutos de intervalo logo depois. Vamos ouvir mais um pouco o que os promotores estão falando. Eu disse que ia acontecer. 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 Senhores, nós chegamos ao final da nossa exposição. Foram anos e anos de trabalho árduo para achar, diante de todo esse contexto probatório, provas suficientes à condenação desses 4.
Só que as provas que nós mostramos para vocês ainda parecem. Nem todo o tempo que nós temos aqui é suficiente para demonstrar todas essas provas. Ainda tem coisas que o tempo não nos permitiu demonstrar. Mas nós acreditamos que essas provas que nós mostramos hoje são mais do que suficiente para vocês terem a certeza do envolvimento dos 4 na morte do Bernardo. E, senhores, a doutora Silvia acompanhou esse processo desde o começo. Eu, 5 anos aqui na comunidade Três Passos, e o Ederson, há meses, em dedicação integral a esse processo. Nós não temos dúvida de que o Bernardo, nesse momento, já não grita mais por socorro. Porque eles silenciaram o Bernardo. Mas o Bernardo se faz presente aqui hoje. Eles calaram a voz dele. Mas nós estamos aqui hoje representando o Bernardo. E eu tenho certeza, e eu falo por todos aqui na comunidade, que hoje o Bernardo grita é por justiça! 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 É isso que ele quer. Senhores, só vocês podem fazer a justiça hoje. As provas dos autos são mais do que suficientes. E eu peço que vocês responsabilizem os réus pelos atos pelos quais eles cometeram. Tão e somente por esses atos. E condenem-os a pagar a pena que devem. Que nem essa será suficiente para desfazer o mal que eles cometeram ao Bernardo. Eu peço, então, ao final, e representando o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a condenação dos 4 réus. E a condenação em pena máxima, porque é isso que eles merecem. Muito obrigado por nos ouvirem. Foi uma honra, senhor jurado. Obrigado. Bem, acompanhamos agora, então, a conclusão da apresentação, né? Toda a réplica, tréplica, enfim, a despedida ali dos promotores públicos, o Ederson Vieira, o último a falar agora, o Bruno Bonamente e também a Silvia Japp. Um grande trabalho que deu um esforço, trouxe um esforço absurdo para o Ministério Público, juntou todos os autos, indícios, depoimentos. Claro que se apresentar tudo, falta tempo. É um trabalho enorme, são volumes e volumes de material arrecadado durante esses últimos 5 anos de investigação. É um negócio bárbaro. Evidentemente, para os jurados, que devem estar cansados, seguramente estão no 5º dia de julgamento, processar todas as informações, o calor da emoção que tem no julgamento desse, né? O teatro feito pelos advogados de defesa, a eles cabe isso. Tentar persuadir ali, muitos querem mais atrapalham que ajudam, né? Aliás, falta até com respeito ao decoro que, a princípio, todos nós, cidadãos, esperamos numa sala de júri. Os promotores todos ali vestidos com gravata, com a toga. Aí tem advogado lá que acha que está saindo da balada, o outro lá dá ataque de peito, acha que está num CTG e sai fora berrando, uma total falta de respeito com os jurados, com os juízes presentes, com os promotores públicos, né? Faz parte do show, né? O show ralé, o show baixo que alguns defensores costumam empregar para tentar convencer ou chamar atenção, né? Não é a primeira vez que eu vejo isso. Eu já fiz julgamentos gigantescos no Rio de Janeiro, quando morei lá, né? E os advogados deitam e enrolam. Esse show, essa novela mexicana de terceiro nível, é lamentável, né? Que na justiça tenhamos espaço para esse tipo de entretenimento de má qualidade, porque isso não pode ser considerado algo sério, né? De qualquer forma, a tenteada é livre, como se diz, né? Bem, para falar mais sobre... O que tem de novo lá em Três Passos? Chama a Bruna aí. A Bruna pede passagem. Oi, Bruna. O que tem de novo aí? Coelho, acabou de ir para o intervalo, né? Como a gente viu ali, são 30 minutos de intervalo bem rapidinho para tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisinha e depois volta a tréplica, onde os advogados de defesa todos juntos serão 2 horas para as últimas explanações. Enquanto está no intervalo, a gente vai entrevistar aqui a presidente da Associação do Ministério Público, Marta Beltrame, para explicar para a gente como é que vão ser os próximos passos. O Ministério Público já não fala mais nada, doutora. Depois da tréplica
o conselho de sentença. Explica um pouco pra gente. Bom dia. Bom dia a todos. Na realidade, agora, esse julgamento do júri é feito pelo conselho de sentença, ou seja, pelos jurados, juízes leigos. Agora, depois da tréplica, eles se reunirão na sala secreta e começarão a ser questionados pela juíza presidente com perguntas sobre os fatos e elementos que estão dentro do processo. Essas perguntas são feitas e as respostas serão sim ou não. A partir dessas respostas vai se formando os elementos para que posteriormente a juíza presidente somente elabore a sentença e a questão da dosimetria das penas. O voto é secreto, né, doutora? O voto é secreto ali entre eles, mas a juíza vai pronunciando um a um os resultados. E os jurados podem conversar entre si? Eles podem fazer questionamentos à juíza presidente, como é feito durante toda a sessão do julgamento. Tá certo. Muito obrigada, doutora Marta. Bom, temos aí os próximos passos desse julgamento, que deve terminar hoje. Daqui a 30 minutos começam os advogados de defesa. A ordem deve ser a que tem sido feita até agora, né? Que é a ordem da denúncia. Primeiro, advogados de Leandro Boldrini, depois o advogado de Graciele Ugolini, depois advogados de Edelvânia Virganovich e, por fim, os advogados de Evandro Virganovich. Lembrando que Leandro e Evandro defendem que são inocentes. Graciele alega que foi acidental, portanto, homicídio culposo e ocultação de cadáver. E os advogados de Edelvânia querem que ela responda apenas por ocultação de cadáver, aliás, crime cuja pena já teria até sido paga diante dos 5 anos que ela ficou presa. Daqui a pouco a gente volta com mais atualizações, Coelho. Tá certo, obrigado, Bruna Osterman. Bem, para falar mais um pouco sobre esse julgamento, que começou na segunda-feira, eu recebo aqui no estúdio o professor de Direito, doutor André César. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Tá? Primeiro, o Rio Grande do Sul fica, evidentemente, torcendo por justiça. As pessoas são muito passionais. Quando a gente vê essa passionalidade, né? E não é de hoje, como eu acabei de falar aqui, o senhor deve ter presenciado também julgamentos, o que alguns profissionais da área do direito penal, o circo que eles montam ali, qual é o objetivo desse circo? É desestabilizar emocionalmente os jurados, é tumultuar, é chamar atenção para ter clientes futuramente, ou é uma coisa assim meio que... O que explica um comportamento teatral de advogados de defesa? Estão perdendo argumentos? Como classificar isso? Como entender isso? Por que tem isso em julgamento aqui no Brasil? Na verdade, o Tribunal do Júri tem essa essência da participação direta do advogado junto às pessoas que representam a comunidade. Então, ali a gente tem um veredito soberano do jurado por determinação constitucional. Então, na verdade, é um julgamento que geralmente vem a conhecimento das pessoas porque o público participa, tanto representada as pessoas, a sociedade participa tanto representada pelos jurados, quanto as pessoas que assistem ao julgamento. Não diria, na verdade, não teria como concordar na palavra do circo como a gente conhece. Mas, na verdade, ali há uma série de questões relacionadas ao enfrentamento da questão, ao enfrentamento da investigação, das provas produzidas, e exatamente o perfil de cada profissional na sua atuação é que determina como ele vai agir em plenário. Então, na verdade, também temos o Ministério Público, através dos seus promotores, que agem de forma a trazer essa proximidade da emoção para aquele momento de acusação, assim como a defesa faz, para quê? Para arguir e fazer-se convencer diante dos jurados. É porque, de modo geral, são péssimos atores, né? Eles fizeram um teste de dramaturgia, nenhum passa, né? Aí fica a critério da análise de quem teria a capacidade de grandes julgamentos como jornalista, lá, julgamentos em que um advogado se deitava no chão. Criminalista, um dos mais famosos do Brasil, se deitava no chão. Não tem como o juiz determinar um limite para esse... Eu vou insistir com a palavra circo, porque é uma atividade circense de má qualidade, né? Eles tentam armar um circo ali com qual objetivo, né? Não tem como o juiz... Olha só, vamos moralizar o troço aqui, né? Tem que usar toga, tem que ter uma postura... Olha a postura dos promotores públicos, exemplar, né? Embora tenha um dos promotores tenha ali um pouco mais impulsivo, um jeito de falar, mas enfim, é do perfil dele, como você falou, de quem acusa, né? Tem como levar a sério o defensor público que faz isso? Um defensor público não, no caso um advogado particular, criminalista, que defende muitas vezes se convencendo de que o seu cliente é inocente. Existe esse convencimento ou isso aí é só, não, olha só, vou te defender, sei que tu está errado, mas vou tentar diminuir tua pena?
O que eles passam pro jurado é que não, ele é pobrezinho, foi um acidente, o menino foi morto acidentalmente, a outra não sabia, né? Tenta esvaziar as denúncias só com argumentos assim fracos muitas vezes, né? Esse é um mais passionais que racionais, né? Perfeito. Esse é um julgamento que demonstra exatamente a divisão entre 4 réus e cada qual com a sua defesa numa determinada linha, embora alguns tenham similitude. Se você observar, não é possível se estabelecer um estereótipo pela pessoa do advogado, não é possível se estabelecer uma vinculação, uma pessoalização do jurado com a atuação do advogado, até sob pena de deturpar a análise do fato. Porque aqui está em julgamento o fato, está em julgamento o réu. Então, o perfil de cada um, como eu havia dito, ele depende da atuação e como ele faz em júri, até porque há advogados que atuam praticamente somente em júri. Então, o jurado está ali para ser convencido, dentro do processo, dos fatos e das provas que ali estão. Então, aqui nós temos um julgamento em que tem linhas diferentes de defesa, e aí você observa que alguns estão firmes no propósito da absolvição, enquanto, inclusive, um dos colegas faz menção no plenário, como foi visto na reportagem anteriormente, de que ele menciona que a ré é confessa. Não nos termos completos da denúncia, mas em parte da denúncia. Por quê? Porque ele tenta, dentro dos autos, trazer elementos que ali estejam presentes, embora a fragilidade ou não deles compete ao julgador, que é o jurado, dentro do que ele está assistindo e do que ele teve acesso. Como disse a repórter, ele pode interromper a qualquer momento para sanar dúvidas, questionar o juiz, e tanto isso vai acontecer agora na hora da quesitação. Então, a defesa busca, dentro desses elementos probatórios, alinhar com a tese que ele tem, e isso fazendo relação justamente com os quesitos que agora virão depois da tréplica. Então, no momento em que o advogado diz, ela é confessa, em relação a um determinado fato, ele não está pedindo absolvição em relação a esse fato, ele está pedindo a desclassificação, que no caso aqui é retirar da competência do júri, não ser tratado como um crime doloso contra a vida, e sim como culposo. Então, como eu costumo dizer, a defesa não se resume à absolvição, e sim na busca de todos aqueles elementos que o processo, que a instrução, que a prova permita que o julgador, seja ele o juiz, seja ele o jurado, possam se convencer de que efetivamente estão adequados à acusação e que realmente possam reproduzir uma sentença que esteja o mais próxima possível daquela realidade que foi contraditada. Só para finalizar nesse aspecto, dizer o seguinte, assim, que exatamente essa atuação do advogado, da forma que for, e por mais que o juiz, presidente do Tribunal do Júri permita ou não interfira, estabelecem 2 coisas muito significativas. Primeiro, a probabilidade ou a possibilidade de vir a ser alegado uma anulação, inclusive de toda a estrutura do julgamento. E num segundo momento, que esse embate, que esse contraditório, que essa ampla defesa é que legitima uma sentença, seja ela na manutenção de uma pronúncia para que seja levado a júri e posteriormente uma condenação dos termos da acusação, legítima no sentido de absolver ou legítima no sentido de tornar parcial a procedência daquela denúncia inicial que foi oferecida pelo Ministério Público. Então, esse papel desenvolvido por todas as partes num sistema acusatório como nós temos é que torna legítima a sentença e determina a execução dela a partir do momento que ela for determinada como definitiva. Deixa eu perguntar sobre a autenticidade dos depoimentos. É polêmico esse assunto, se ter polígrafos ou durante o processo de instrução do inquérito, ou então ali durante o julgamento ou em alguma etapa. Que é equipamento que aponta se a pessoa tem reações orgânicas que possam sugerir que ela esteja omitindo a verdade. Né? É muito polêmico, tem gente que é a favor, são contra, não é plenamente de 100% confiável, a confiabilidade varia de 70% a 90%, pelo que eu li, mas há hoje em dia tecnologia suficiente para se aperfeiçoar o trabalho. Tem computador, tem outras formas de monitorar, escaneamento cerebral, né? Enfim, há ressalvas, a justiça ela é lenta, ela é lerda a tomar decisões, tanto é que nosso Código Penal ainda é dos anos 40 e há muitos interesses envolvidos em manter a coisa retardada como é até hoje, né? Isso, com todo respeito, gera divisas para a OAB, divisas para advogados, inclusive advogados defensores que defendem grandes criminosos que estão presos, né? E cuja a origem do dinheiro ali que ele recebe, dos proventos, não é comprovada, né? Se o cara está preso, um autotraficante vai pagar como? Com dinheiro legal que não é, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que a promotoria lá, a justiça tem que comprovar a origem por CNPJ dos proventos que recebe dos criminosos que estão detidos, ou não, né?
No Brasil, essa é a casa da mãe Joana, como se diz. Por que eu estou sendo incisivo assim? Porque é quase que um desafio ao bom senso, à lógica, alguém desmentir o que falou antes, lá diante da polícia, botar a culpa na polícia, foi pressionado a falar isso, né? E depois desmentir diante do juiz. Essa coisa, só falo diante do juiz, né? Teria que ser obrigado a falar diante do policial. Por que só diante do juiz? Que direito é isso? Ó, me reserva o direito de falar diante do juiz. Aí chega, eu falo o que quiser diante do juiz. Não tenho equipamento para dar um indicativo, pelo menos, se a pessoa está mentindo ou não, né? O teatro que o Leandro Boldrini fez, se colocando na posição de um 8º jurado, eu também sou vítima, eu também quero justiça, nós 8, se colocando na situação como se fosse vítima do processo. E não é, ele é réu, né? Por isso que eu falo que é circo, na minha opinião, né? A opinião de muita gente também, que acompanha. A questão dos pezinhos ali, ó, pai, siga os teus passos. Esse pé aí é de quem? É da menina? Não é, a menina tem 6 anos, né? Pai, eu sigo os teus passos, mas o pé ali não é da menina de 6 anos. Então a gente percebe, coisas são montadas assim para chamar atenção, para tentar sensibilizar pessoas passionais. Eu me alonguei aqui, mas acho que o senhor entendeu. O que eu quero tentar ouvir, isso vale? Por que isso vale? Porque é o esgotamento de todas as formas que um advogado usa dentro do processo e o que está lhe está ao alcance para fazer uma defesa efetiva, sob pena de uma nulidade, porque é nula a falta de defesa, mas também pode ser anulada aquela defesa que determinar prejuízo ao seu cliente, aquele que o constitui e que ele tem por dever e obrigação e ética profissional estabelecer todos os elementos que estão dentro do processo a favor do seu cliente. E aí se divide a questão em relação ao Leandro, no que ele diz, da forma como ele expressa, o ataque e assim por diante, o próprio perfil dele, que aqui não está em jogo, mas aí se fala da defesa pessoal. Então, eu volto àquela questão de que exatamente essa estrutura de defesa que é garantida, não é? É que estabelece a legitimidade em todo o processo. A legalidade e a legitimidade do que efetivamente. Senão o Estado não teria como determinar a execução de uma pena. Quanto à questão do advogado e as rendas provenientes, aí é uma questão particular, porque efetivamente as pessoas dispõem de defensoria pública hoje com um alto, elevadíssimo nível de qualidade. Eu costumo dizer que talvez das principais teses que hoje cheguem aos tribunais superiores, inclusive demandas repetitivas, são oriundas da defensoria pública. Então, os advogados constituídos particulares, como a gente diz, eles é que efetivamente tomam o cuidado em relação à origem, aquilo que efetivamente recebem, porque e a gente cita exemplo de colegas que não admitem sob hipótese alguma, se não houver uma proveniência, porque ele questiona isso com origem. Então, tratar a largo modo que efetivamente todo advogado, ou generalizar... Eu falei que há um espaço para isso. Perfeito, isso há um espaço. Há um espaço e muitos tiram proveito disso. Perfeito, claro. Mas aí a particularidade do profissional, a mesma coisa da forma da atuação em plenário. Daqui a pouco ele se excede, ele ofende, ele usa exacerbadamente do exagero na expressão de linguagem. Mas isso acontece no júri, mas acontece no processo que vai ao juízo, quando as pessoas também não tomam conhecimento. Há colegas que, infelizmente, também exageram por vezes dessa articulação. E por vezes são demandados por conta disso. Claro. A OAB está presente justamente para essa finalidade, para exatamente fiscalizar a conduta do profissional, porque quando chega às vias de conhecimento das pessoas, geralmente a gente chega com questões extremas, com questões exageradas. Eu fiz um parênteses ali, acabei não lhe perguntando a respeito, a finalização da pergunta sobre o equipamento, né? O polígrafo, ou qualquer escaneamento mental. Por que a justiça não utiliza? Porque ela não é interesse dela, cientificamente não está comprovado. Qual é o argumento? Assim como... Porque aí não precisaria de advogado, né? Assim como... Vamos falar a verdade, né? Não, se tiver equipamento que acerte 100%... É indispensável. Está lá para protocolo. Né? A construção do nosso sistema hoje estabelece o advogado como indispensável a atuação na justiça. Né? Há a rara situação lá, mas há a excepcionalidade lá de a pessoa ir a um juizado especial cível lá em determinado valor de causa, etc. Isso já foi questionado, mas é previsão constitucional, nós temos isso. E tanto é que nós percebemos, quando não há de alguma forma a presença do advogado, que geralmente alguma coisa não se estabeleceu tal qual a pessoa pretendia, não estamos falando aqui de coação, não estamos falando de indução, absolutamente nada. E quanto à prova do processo, se vocês observarem,
observarem, se for possível observar nas imagens e na reprodução do julgamento, até mesmo laudos psiquiátricos foram questionados. Até mesmo os laudos que vieram ao processo foram questionados. Então, a questão do polígrafo, outro sistema que efetivamente seja produzido, ele passa por situações em que nós vamos ter o questionamento sobre a forma, a própria metodologia de determinadas entrevistas feitas com vítimas de violência, por vezes são questionados. E não é por uma atribuição do advogado. O advogado, por vezes, não tem conhecimento suficiente para fazer esse enfrentamento. Mas ele busca em profissionais da área justamente elementos para determinar que aquele elemento que veio como prova, ele não seja absolutamente considerável. Então, é um cuidado que há na produção da prova, sob pena de nós invadirmos uma questão muito, muito significativa para nós, advogados, enquanto responsáveis por essa defesa técnica, e que, por óbvio, nós sabemos que no julgo comum, no senso comum, as pessoas têm essa refração de uma certa resistência, que é falar hoje num princípio de não culpabilidade, um princípio constitucional de inocência. Doutor André César, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Conversa aqui. Volte quando precisar. Obrigado. Muito obrigado. Bem,